Tudo bem? Eu sou o Geraldo Martins e hoje eu tenho aqui o privilégio, né, de estar, não é porque eu tô com o Cláudio, não, é que na verdade nós estamos na sexta-feira. Ó, sabe onde nós estamos? No hotel aqui que tem uma piscina maravilhosa, um lugar gostoso aqui pra gente curtir. Tá com inveja já, né? É, executivo, você ralando aí dentro do escritório, hein? Que beleza, hein? Mas vamos lá. O Cláudio, ele veio aqui no BNI Único em Ribeirão Preto para fazer uma palestra, né? É uma sequência de palestras no BNI Único em Ribeirão Preto e muito legal. Olha, bacana mesmo. E um dos temas que ele tratou hoje, aí uma parte, né? Foi dos 4 hábitos de pessoas de altamente... São 4 hábitos para pessoas altamente empáticas. Ó, você viu que chique o negócio? Bacana. Executivo, ó, você não sabe o que é isso, né? O estudante está aprendendo, mas o executivo não sabe mesmo. Porque, Cláudio, tem um detalhe assim, né? Durante muito tempo de carreira, né? Os executivos trabalham, estudam, se preparam um monte de coisa, mas esquecem de ser empáticos, exatamente, né? Exatamente. Então, para começar, falando em empatia, deixa eu me colocar no lugar dele, mas como é que eu vou fazer isso? Tem que conhecer o sujeito, né? E vocês também. Cláudio, quem que é você, cara? Fala pro povo, porque senão eles vão falar assim, ué, você traz um cara, não apresenta, você tá pensando o quê, Geraldo? Só vai sugar? Fala aí, Cláudio. Geraldo, obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo contigo, né, de ter uma contribuição aí também para as pessoas que estão assistindo, nossos telespectadores, né? Tá ficando chique, tá ficando chique, né? tá indo já saindo do mundo online, né? Então, pelo número de pessoas, pela capacidade das pessoas que você entrevistou, para mim é uma grande honra, eu fico muito lisonjeado pelo convite. O meu nome é Cláudio Raimundo, Raimundo é um nome alemão mesmo, não se confunda. Olha só. É uma dinastia alemã. É mesmo? É chique, hein? Você já viu que ele enrola bem, né? Você viu, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, antes dele falar aí. Tá vendo aqui, né? Celular, não vou falar a marca, que eu não vou fazer propaganda. Mas eu tenho que marcar o tempo, porque eu estava batendo um papo aí com o Cláudio ali fora um pouquinho, né? E também em Limeira, que nós tivemos lá no evento do BNI Águia. Camila, um abraço, viu? Foi sucesso lá. E eu já vi que a gente vai ficar umas 2 horas conversando aqui. Como a gente tem um limite aí de vídeo e tudo mais, eu vou estar com o celular. Eu não estou olhando o WhatsApp, eu não estou olhando o Face. Mentira, eu vou estar olhando sim, tá? Enquanto ele fala, eu vou olhando, não vou nem prestar atenção, mas vai ficar bom o negócio. Só te explicando, porque eu vou ficar com o celular na mão para medir o tempo, tá? A equipe hoje não veio, a equipe sou eu, mais eu. Só viu só uma parte dela. Só vi eu mesmo, né? Mas legal. Cláudio, se apresenta aí, por favor. Então, Geraldo, e a minha formação acadêmica, acho que é bacana a gente também dar uma... Eu sou administrador, né, desde da graduação, depois eu fiz uma MBA em Gestão Empresarial e meu mestrado em administração com foco em empreendedorismo. Então, a minha linha de dissertação foi numa construção de indicadores para pequenas e médias empresas, principalmente no setor educacional. Além disso, já tem 12 anos aí, 10, 12 anos de carreira na área acadêmica, onde eu sou professor universitário, já de algumas faculdades, para graduação, pós-graduação, e também sou um coordenador de curso de administração da Faculdade Anhanguera de Leme. Olha que bacana. Então, além de todas as atividades aí que tem empresariais, e ainda vou fazer, eu estou ali no pezinho acadêmico, né? Então, mas você sabe que eu conheço vários professores, né? O pessoal, assim, é a profissão mais bonita que existe na face da Terra, porque você ganha pouco e doa muito. Exatamente. Né? Então, o princípio do BNI, que é contribuir, né, para você ganhar, que é o Givers Game, o professor já tem isso nato, porque ele ganha pouco, né? Se bem que o Cláudio não ganha tão pouco assim, vai deixar. Mas, Cláudio, deixa eu entrar no tema lá que a gente falou da sua palestra aqui no BNI Único em Ribeirão Preto, né? Fala pro pessoal aí, quais as dicas aí para ser realmente os 4 hábitos de pessoas altamente empáticas? Eu acho que primeiro é bom falar um pouco do conceito do que é empatia. Bacana, né? Vamos lá. A empatia, se eu for fazer trocar por uma linha bem rasa de pensamento, é a capacidade que nós temos em nos colocar no lugar das outras pessoas. Então, independente da atividade, da natureza, eu até brinquei aqui na palestra, depois eu posso abrir isso, desde quando a gente faz uma atitude nossa dentro de casa, e como é que a pessoa reage com a atitude que você tem, até dentro do seu convívio familiar, dos seus amigos, no futebol, ou em qualquer lugar que você esteja. Como é que a empatia ela é fundamental para a gente entender, se colocar no lugar dos outros para saber reações. Quando a gente entende reações, principalmente da pessoa que está ali, que você está enxergando, e essas reações elas ajudam que a gente possa ajudar de alguma forma. Quando eu me coloco no lugar de alguém, é a melhor forma de ajudar também. E a empatia é justamente esse fator, como eu me coloco no lugar das pessoas. Então, pensando no mundo corporativo, que talvez seja, que tenham N situações para serem vistas todo dia, eu tenho meta para bater, eu tenho
uma série, o executivo deve Só estar um pouquinho de meta, né? Tem meta para bater, eu tenho resultado para entregar, eu tenho orçamento para cumprir, meu orçamento não deu, tem que fazer um forecast, sei lá, é aquela coisa toda do dia a dia. Mas como é que a gente consegue se colocar no lugar, tanto da corporação, por que a corporação me cobra tanto, e as pessoas que estão nas nossas equipes, porque nós precisamos cobrar tanto delas. Então, quando nós falamos de empatia, todo esse contexto ele é globalizado, né? E aí, diante disso, existem alguns estudos de inteligência emocional que falam como a gente se conhece, como nós temos hábitos empáticos de forma a ajudar mesmo, né? Que bacana. E Deixa aí, eu só te interromper o seguinte, pega papel e caneta e vê se nesses 4 hábitos, se você põe lá uma nota de 0 a 10, quanto que você está chegando? Se der 2, 3, cuidado, porque aí, lá na frente, sabe o que acontece, Cláudio? O executivo que não é empático, né? E vocês vão entender um pouco mais sobre esses hábitos que ele vai falar agora. Sabe aquele executivo que está desempregado hoje? Ele não cumpre esses hábitos. Exato. Sabe aquele executivo que não sobe na carreira? O sujeito foi lá supervisor, gerente, depois travou? Pode ter certeza. Eu trabalho com executivos com carreira, estratégia. Em resumo, eu faço os caras crescerem na carreira como mentor, né, aí do processo, e eu percebo isso, né? Na hora que eu vi o Cláudio falando dos 4 hábitos aí, né, da pessoa empática, né, eu vou traduzir para o executivo empático, putz, ouve, mas ouve assim, abre os ouvidos, anota e dá nota de 0 a 10 em cada item. Se você tiver com 2, 3, corre para arrumar essa situação. Se tiver no 8, você tá fraquinho, tá? Vai pro 10, você tem que ser the best nesses hábitos. Vamos lá, Cláudio, fala aí pra gente. Pro executivo, para quem precisa entender empatia, então vamos falar hábito. Hábito é uma coisa que nós temos que colocar para rodar. Legal. Né? Então, primeiro ponto. Tem que fazer sempre. Habitual. O que é um habitual? Pensa no teu café da manhã, no teu hábito. Você levanta. Eu, no meu caso, eu me lasco porque eu não tenho nem cabelo para pentear. Mas o cara, vocês perceberam, né, o brilho. Mas se o cara vai lá, vai no banheiro, faz aquele... depois toma seu café da manhã e vai trabalhar. Isso é um hábito. Então, ele faz isso todo dia. E esse hábito, ele se transforma de uma forma... Ele vai se transformando diante das necessidades. Às vezes, você toma café mais rápido, enfim. Aí vai, mas é hábito. É hábito. Né? Então, vamos lá. Primeiro grande atitude, grande hábito de pessoas empáticas. Olhar para si próprio e começar a entender ao seu redor. Por quê? Eu só posso ser empático, me colocar no lugar de alguém quando eu me conheço. Ok. Claro, existe um conhecimento muito grande que eu tenho que ter. Né? O conhecimento, às vezes, a gente não tem um outro conceito, que é a janela de Johari, que vocês vão conhecer. E tem uma área cega que eu realmente não vou saber do que se trata de mim mesmo. Mas o quanto eu, como pessoa, minha mudança, eu consigo fazer isso funcionar em mim para que eu possa entender o outro. Primeiro hábito é entender-se constantemente, entender-se as suas necessidades de colocação das coisas, das palavras, enfim. Esse é o primeiro hábito. Então, todo dia, como é que você está? Se olhe no espelho, entenda-se, se permita, quebre paradigmas. A palavra paradigma parece muito forte. Quebrar paradigmas. Desconstruir algumas coisas que de repente estão lá, que é uma construção que você nem sabe por que aconteceu. Desconstrua tudo isso. Aquela verdade absoluta que cai por terra. Exatamente. Né? Então esse é um hábito fundamental. Então é o primeiro, porque ele é o alicerce. Como eu falei, brinquei aqui na palestra, lembra quando a gente pegava uma folha de sulfite em branco na escola e a professora dizia, desenhe uma árvore. Isso é fantástico, esse da árvore é legal. Anota aí também, viu, que isso é bacana. Desenhe uma árvore. E a gente tinha, quando criança, a primeira coisa que você via era literalmente a árvore em si. Você fazia o tronco, fazia as folhinhas em forma de nuvem, até colocava uma maçãzinha ou outra. Cara, eu desenhava tão bem, era uma árvore que parecia nada. Parecia então. Mas sempre faltava, e isso não é porque a criança não sabe disso, é porque realmente é entendimento. Sempre faltava o chão, e a tua professora deve ter falado para você lá, sua árvore está linda, maravilhosa, mas está faltando uma coisa, faltando o chão, porque é onde você coloca a raiz, né? Aliás, não é que você coloca, de onde vem, né, a árvore, a raiz, de onde ela nasce. E a empatia é isso, o primeiro hábito é o chão, como é que eu finco as minhas raízes, como é que as minhas raízes elas vão se desenvolvendo para que nasça essa necessidade. Não é? Quando o Cláudio falou isso aí na palestra, ele falou assim, eu me imaginei, né? Eu já era meio topetudo, aí eu ia virar para a professora.
Para que eu preciso de chão? Exato. É desenho? É. Então, executivo, aí na mesma hora, Cláudio, eu lembrei assim, tá bom, Geraldo, para que você precisa dessas raízes então hoje? Eu me questionei durante a palestra dele, você está criando verdadeiramente, Geraldo, esse chão, essas raízes? Você está preparando o terreno ou não está? Mas, Cláudio, fala aí. E essa preparação de terreno no mundo corporativo desde a sua... Já pensou na tua missão, sua visão, seus valores? Já pensou no planejamento estratégico que a empresa está precisando? Ou que, se você de repente está se recolocando aquela que você vai buscar, ou você vai montar, que seja? Já pensou nessas raízes que são o corporativismo, pensando na sua equipe, enfim... Esse é o chão que eu preciso ter para eu começar a me colocar no lugar dos outros. Bacana. Né? Principalmente no executivo. O executivo ele tem essa necessidade de entender para ele passar. Porque senão não vai adiantar. Então tá, o primeiro hábito é conhecer. Se conhecer. Se conhecer. Beleza. Segundo hábito, saber ouvir. Esse saber ouvir, ele vem... a gente normalmente se projeta nas outras pessoas. Quando não dá alguma coisa certa, primeiro eu coloco a culpa no outro para depois eu me culpar. Eu não quero falar de culpas, né? Mas assim, é só para ilustrar mesmo. Então saber ouvir, falar menos não significa que tem que ser mudo nem falar em libras, não é isso, né? Mas sim ouvir muito para entender a capacidade a sua capacidade de ajuda naquilo que você está assimilando. Empatia é saber ouvir. É uma das formas. Saber ouvir e também olhar no olho, identificar, entender, perceber. A percepção tem que ser muito aguçada. Tá, bacana. Né? A percepção tem que ser muito aguçada. Que sem percepção também não rola, não vai rolar. Eu tenho que perceber, eu tenho que sentir. Quando você olha no olho, você pode perceber as verdades. Você tem que querer ouvir de verdade, exatamente. Né? Tá. E esse hábito de ouvir mais é um grande desafio. É difícil, né? Muito difícil, é um grande desafio. Esse desafio ele é constante, porque muitas vezes essa vontade de fazer acontecer por conta desse desafio, muitas vezes a pessoa acaba deixando de lado. Eu consigo ouvir um pouquinho agora, um pouquinho depois, mas eu não tenho paciência. Né? Você ouve de vez em quando. Eu acho que a palavra constância em ouvir é importante. Exato, também, né? Porque como é um hábito. Tá, né? é um hábito. Porque tem um detalhe, não adianta você sair de um treinamento, viu? E começar na primeira semana, agora eu sou um ouvinte ativo. Eu brinco muito com isso, Geraldo. Quando você sai de um treinamento, sai de uma aula, chega na padaria e fala, eu quero um ouvinte na chapa e um café com leite. Puta, isso não vai dar certo, né? Eu quero um ouvinte na chapa e um café com leite. Você vai lá, você consumiu o ouvinte. Gostei dessa. E aí... Daqui a pouco você já esquece disso. Então, já acabou. Né? Então, o segundo hábito é ouvir muito mais e falar menos. Reforçando, não é para você não falar nada também, mas é ser pontual, né? Porque quando a gente fala muito, acaba perdendo um pouco da essência. O terceiro hábito, que esse hábito também ele um grande desafio. Conseguir romper as barreiras do não, assim... A palavra perdão talvez ela entre nesse parâmetro. Mas peraí, fala aí, fala o terceiro hábito. O terceiro hábito, ter a capacidade de perdoar constantemente. Mas como que tem? Você explica isso pra gente agora, hein? Porque nos negócios isso é bem complicado, vamos supor, um fulano não te entregou um relatório. Tá. Você não entregou, tua equipe de vendas não entregou a sua meta. Uma diretriz não veio certa e você cria aquele ranço, você cria aquela barreira. O terceiro hábito de pessoa altamente empático é criar, o hábito mesmo é criar formas de diminuir ou até acabar com esse tipo de barreiras mesmo. Entendi, porque você entende o que aconteceu e você coloca a maneira correta dessa prática. Não é ser permissivo, é deixar a coisa contrário. andar à toa. Não, é entender. Tá. Se for o caso, que tiver que trocar, troca. Vamos fazer o quê? Tá, ok. Não tem jeito. Mas é se permitir e não se bloquear por conta disso. E o exemplo cabe para as equipes do BNI, por exemplo, que são no networking, onde muitas vezes em uma reunião uma negociação que foi feita aí, como nós colocamos hoje, por conta de um contato mal feito, um toque errado, e você simplesmente acaba
não dá continuidade em outros processos. Entendi. Não se permite. E tem um problema muito sério, porque, Cláudio, a gente vê assim, né? De repente a equipe está se esforçando ao máximo, deu o seu limite e talvez as metas impostas, que é imposta, não é negociada, talvez as metas sejam um devaneio de um presidente ou de um diretor. Isso acontece também. Muito, de repente soltam lá da matriz uma meta. Já aconteceu isso com você? Então Chegar assim e falar assim, porra, essa meta não dá, você cara. Tá maluco, né? Tá maluco, tá. Uma coisa é você esticar um pouco mais a meta para forçar o tratamento da equipe de alta performance, mas você tem que dar ferramentas também. Mas esse detalhe de saber claramente se a equipe de verdade está dando o seu máximo, e aí se não alcança, aí talvez não, aí com certeza entra o perdão. Mas se a equipe não está fazendo, porque não quer... Aí é outra história. Aí eu vou contar uma coisa para você, executivo. O problema é você, não é a sua equipe, exatamente. não. Porque você não fez as duas primeiras fases, né? Os 2 primeiros hábitos. Vamos recordar? Primeiro hábito... A gente primeiro tem que se entender. Você, tá vendo? Você olhou quem é você, pôs lá de 0 a 10 em cada uma das situações. Segundo momento, segundo hábito. A gente tem que ouvir muito. Você está ouvindo a sua equipe? Porque se não tivesse, se fosse só, sabe aquela reunião famosa? Gente, pode falar que aqui o ambiente é aberto. Ó, banana, para você que o ambiente em nenhuma empresa é totalmente aberto, tá? Então, só que o ambiente individual, quando você conversa no 1 a 1, né? Vamos dizer assim, não é 1 a 1 do BNI só, né? Mas assim, no 1 a 1 na sua empresa também, a pessoa vai abrir o coração, vai abrir as suas angústias, vai abrir as suas... Principalmente não é só angústia, porque certo você vai conversar com a pessoa que ela só vai dar desculpas para não alcançar a meta, mas muitas vezes ela quer te dar ideias que você não deixou. Exato. Aí o negócio não anda, né? Bacana. O terceiro hábito... Agora nós estamos falando da permissão, né? Permissão. De pensar, do perdão, né? Vamos colocar entre aspas, esse perdão onde a gente se entende o que está acontecendo ao lado da tua equipe, dos teus pares, dos seus parceiros de negócio, por que de repente o resultado A ou B não veio, mas ele não veio... assim, qual que foi a raiz? Lembra lá do desenho? Lembra qual foi a raiz? Que foi a base de tudo. E essa base de tudo ela acaba tendo reflexo, né? Bacana. O quarto hábito. Esse quarto hábito ele é fundamental. É a visão sistêmica. Visão sistêmica, isso é legal. Visão sistêmica. A gente consegue ser muito empático quando a gente consegue ter uma visão sistêmica de tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor. Então, vamos lembrar, recordar o que é um sistema. A gente pode pensar que tem o começo, meio e fim, um input, um processamento, um output, enfim, tem N condições aí que falam o que é uma visão sistêmica. Bacana. Uma pessoa um hábito altamente empático, de empatia, é ter visão sistêmica em tudo. Porque a visão sistêmica, ela engloba muitos outros 3 pontos que nós falamos agora há pouco. Onde você vai saber que você, executivo, consegue aplicar em etapas todos os critérios para você se colocar no lugar de alguém. Que bacana. Você pode dar um exemplo para a gente aí, para ficar assim mais claro, né? Pode ser do quarto hábito englobando os outros, né? Algum exemplo prático assim? Sim, então eu tenho alguns cases bem interessantes, né? Então, equipes de alta performance, onde o executivo precisa, uma equipe de vendas, eu trabalhei muito com vendas de educação. Ah, bacana. Eu trabalhei numa grande universidade, onde eu fui comercial top dessa universidade durante um tempo. E eu tinha um produto intangível de alto giro que chama-se educação. Educação. Né? Totalmente intangível, a percepção dela. Dependendo, você estuda, pode não aplicar na sua empresa. Exatamente. Tá. E aí, eu como um exercício muito interno, eu tive equipes onde eu fui líder durante um bom tempo. E eu gostava muito de entender o porquê tinha algumas reações diante de algumas coisas que eu colocava. Então, aí a minha visão sistêmica, ela tentava se ampliar. Tentava, porque 100% de visão sistêmica é só coruja, que roda a cabeça. Ela gira tudo. Ela gira, então é só coruja. A gente não tem uma visão sistêmica, né? Não tem jeito, é só coruja. Então, assim, eu precisava sempre abrir ao máximo coruja e tilápia. Né? Eu tinha que pensar de uma forma onde enxergar o que a minha equipe estava fazendo, por ser um produto intangível, que é a educação, como ajudá-las. Então, eu precisava muito entender quanto eles conheciam do produto, quanto eles conheciam das técnicas que eram apresentadas para esse produto ser mostrado ao mercado, quanto cada um pessoalmente contribuía. Então, era a hora de eu saber ouvir. Você está naquela plantando não, digo preparando o terreno. Exatamente, eu estou na base. Então, eu tinha muito a necessidade de ouvi-los
E claro, ouvir sendo um mediador disso, falando menos, ouvindo mais. Ok. E aí, na hora que eu ouvia, eu tinha insights importantíssimos para minhas estratégias. Que bacana. Então, me colocando no lugar de saber o que a pessoa estava fazendo, a empatia está rolando ali agora. Me coloquei no lugar dela. Por que aconteceu isso? Qual é a sua ideia? Como é que você enxerga? Eu tinha vários insights que eu conseguiria construir. E outra, esse insight era bem claro, não era meu, era do time, era o time que dava que insight. Bacana, bacana. Então, eu falo com bastante propriedade isso, porque para minha condição hoje e passado como executivo, foi fundamental para minhas equipes terem performance. Bacana. Né? Quando você fala dos 4 hábitos, né? Então, assim, só olhando, você forma aquela base, aquela figura do desenho, né? Da árvore, você tem a base, você é o chão, você tem que o primeiro hábito... Conhecer-se. Se conhecer, então você vai se conhecer... Constantemente, hábito de se conhecer. Bacana. Segundo? Ouvir. Segundo, tem que ouvir ativamente. Terceiro... se permitir a perdoar, se a palavra perdão... Bacana. E o quarto, a visão sistêmica. A visão sistêmica. Eu creio assim, né? Se nós utilizarmos essas 4 situações, é claro que, gente, você estava anotando lá de 0 a 10, quanto que você tem de cada um. Ninguém vai ter 10 em tudo, a gente sabe disso, e não existe um rótulo. Essa pessoa tem esses 4 hábitos a vida inteira. Não é isso. Você tem variação do seu dia a dia, você tem variação, de repente teve um problema na sua casa, com a família, você não está afim de ouvir aquele dia tal, mas a sua equipe, que sabe que você se esforça para isso, também vai saber usar o terceiro nível com você, que é o perdoar. Exatamente. Então a sua equipe vai falar o seguinte: espera um pouquinho, hoje ele não está bem, vamos dar um tempinho para ele, hoje ele não quer me ouvir, hoje ele não sei o que, hoje vamos dar um tempinho aí nessa base aí e tal. Então, como é que você constrói uma liderança forte? Você constrói uma liderança forte criando hábitos, e esse hábito ele é sistêmico contigo e com a sua equipe inteira. Exatamente. A equipe reconhece. Então aí é uma troca muito saudável. Quando nós temos hábitos muito empáticos, você transforma as pessoas ao seu lado em empáticas também. Bacana que acaba gerando esse resultado. E aí, assim, só para a gente dar essa pinceladinha, cerejinha do bolo, né? Que isso tudo tem uma palavra que chama-se visibilidade. Visibilidade, isso é fantástico. Né? Visibilidade. O que é o visível? A pessoa que tem visibilidade é aquela que, literalmente, está naquele espaço, ela chama atenção, mas não chama atenção pela roupa rosa que está usando, pelo sapato de restart, pelo cabelo. Eu tivesse um topete, eu estava lascado. Tava ninguém me enxerga. Né? Então, assim, e sim pelas tuas atitudes, a visibilidade pela atitude. Que bacana. A visibilidade por isso. Então, essa visibilidade é a busca constante que nós temos que ter, porque isso traz indicação de negócio, isso traz resultados em situações que acabam traz alegria de vida também, né? A gente não pode esquecer disso também. E a visibilidade, assim, boa e ruim. Se você constrói a habilidade ruim, você vai ter resultados ruins, né? É verdade. Grande honra entrevistá-lo. Agora eu quero te perguntar uma coisa, tá? Eu sei que você roda bastante por aí, tá dando palestras no BNI e tudo mais. Isso. Você já viu vários cases aí, várias situações de vida, mas eu vi você contando ali na palestra, né? Que o que você mais... Quando você fala assim, agora eu quero ajudar essa pessoa, é quando você conhece a família da pessoa. Isso. Vamos finalizar, você fala, mas por que isso? Por que essa relação com a família? O que faz de diferença conhecer o Geraldo e conhecer a minha família? Então, porque ali você enxerga qual é o legado que o Geraldo quer entregar. Que legal. Isso para mim é uma base, assim, isso eu não sei se porque a minha base familiar eu vim de uma construção familiar muito sofrida, a gente teve que ralar muito para chegar onde nós estamos chegando, então eu valorizo muito isso, né? Eu pessoalmente, eu acredito que isso seja uma coisa muito importante. Então quando a gente conhece a base familiar, principalmente o pequeno empresário, o médio empresário, o cara tá lá ralando dia a dia e você vê lá quem que tá ao lado dele, é o filho, é a esposa. E para quem ele vai deixar isso? Então, por que eu não vou ajudar a entregar um legado para alguém? Bacana, ele falou assim lá na palestra. Cara, eu fui almoçar na casa de um dos membros lá do BNI de Limeira, né? Ele falou bem assim, ele falou, de repente ele parou assim, você viu os olhinhos dele brilhando assim, ele falou assim, eu preciso ajudar essa família, não é esse empresário, é essa família. Não que o cara tá passando necessidade, não é isso. Ao contrário. Mas é crescer juntos, é ajudar. Muito obrigado, eu acredito assim, vocês deram nota de 0 a 10 aí para cada um dos itens, caminha, corre atrás que vai ficar bem legal.
Quero te agradecer demais o seu Geraldo, tempo. isso, poxa, foi muito bacana, tá bom? Vocês estiveram aqui com um sujeito que vai fazer muita história no legado aí, do estado de São Paulo, fora também aí pelo BNI, Obrigado. pelos negócios dele também, tá bom? Eu vou depois colocar, pode deixar, que eu vou colocar o nome, vou pôr o Facebook dele, os contatos, não vou deixar ele nem falar aqui. Fala aí, vai, fala, onde se encontra? Vai, vocês vão ficar me entrando no meu WhatsApp, perguntando, fala logo. Muito fácil, Facebook é Cláudio Raimundo, coloca o acentinho no A, porque tem alguns, é um nome muito famoso, né, pode estar sem. O meu e-mail é claudio@scwconsultoria.com.br, claudio@scwconsultoria.com.br, que por sinal são as siglas da minha família, eu, minha esposa e minha cachorrinha, formou o nome da minha empresa. E aí fico super à disposição de vocês na hora que vocês quiserem trocar uma ideia, fazer uma conexão aí. Por esse canal eu vou ficar bem contente. E novamente, obrigado aí, Geraldo, pela oportunidade. Que bacana, Cláudio. Mais uma vez, obrigado, meu cara. Um grande abraço a vocês. Aí pra vocês. Tenham um bom dia.